Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi falar sobre os sintomas de pneumonia. Um tema solicitado para que eu comente e ajude as pessoas a reconhecer a doença. Geralmente, o que causa pneumonia é uma gripe ou resfriado que não é tratado adequadamente, levando a uma queda da imunidade. Com as defesas do corpo debilitadas, o pulmão e seus alvéolos ficam mais suscetíveis a invasores, sejam eles bactérias, fungos ou agentes químicos diversos. Os riscos de ocorrerem uma inflamação aumentam, sendo necessário realizar diversos tratamentos para melhorar a qualidade de vida ainda mais prejudicada. Sobre o que é pneumonia. É uma reação inflamatória nos pulmões que pode acometer a região dos alvéolos pulmonares. Ela pode ser causada por uma série de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos, vírus, substâncias químicas. Basicamente, um desses agentes infecciosos penetra o espaço alveolar, onde ocorre um processo importante de troca gasosa. Diferentemente do vírus da gripe, a pneumonia não é contagiosa e não costuma ser transmitida facilmente. Mesmo se um portador da doença tossir na sua frente, você apenas irá contraí-la caso os mecanismos de defesa do seu corpo estejam debilitados, comum em pessoas com câncer, desnutrição ou com outra doença prévia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela é a segunda doença respiratória mais frequente no Brasil, números que por si só demonstram a importância de saber o que é pneumonia. Entenda por que é importante diagnosticar a doença de forma precoce. A pneumonia pode começar de forma silenciosa, apresentar alguns sintomas característicos e avançar rapidamente para um quadro grave. Logo, o diagnóstico adequado e precoce é essencial, especialmente para evitar complicações que podem surgir a partir dela. Um exemplo é a bacteremia, quando as bactérias atingem a corrente sanguínea, espalhando-se para outros órgãos. Outros problemas concomitantes são dificuldade para respirar a ponto de ser necessário utilizar algum tipo de dispositivo respiratório. Acúmulo de líquido em torno dos pulmões, conhecido como derrame pleural, que requer a realização de drenagem. Abscesso pulmonar, que é a formação de pus em uma cavidade do órgão. Além disso, o diagnóstico ágil reduz a incidência de sintomas que podem fazer com que o paciente não consiga desempenhar suas atividades rotineiras normalmente. Saiba quais são os tipos de pneumonia mais conhecidos. Existem diversos tipos de pneumonia, variando conforme o agente causador e levando à ocorrência de sintomas distintos. A única constante entre eles é que o órgão afetado pela condição é o pulmão. Os tipos de pneumonia mais frequentes são: a qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Bacteriana. A pneumonia bacteriana é o tipo mais comum, sendo também chamada de comunitária, uma vez que pode afetar a população em geral. Ela costuma ser causada por bactérias que habitam naturalmente outros órgãos do corpo. Algumas bactérias estão presentes na garganta, em nosso nariz, boca e sistema digestivo, levando à ocorrência da doença quando a imunidade cai. Viral. É a infecção causada por um vírus que invade a região dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações dos brônquios e ocorrem as trocas gasosas. Esse local precisa estar sempre muito limpo, para evitar que esse contaminado chegue até o sangue, posteriormente, outros órgãos. Fúngica. É o tipo de pneumonia causado por fungos, considerado mais raro e também mais agressivo. Ele é comum de acometer pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, como é o caso de pacientes oncológicos e soropositivos. Química. Também conhecido como pneumonite química, esse tipo de pneumonia é causado pela inalação de substâncias agressivas ao pulmão, como poluição, fumaça de cigarro, agrotóxicos. Quando elas são aspiradas, vão diretamente para os pulmões, podendo inflamar a via aérea dos alvéolos, que transportam o oxigênio para o sangue. Essa inflamação acaba facilitando o aparecimento de bactérias, podendo desencadear em uma pneumonia bacteriana. Entenda o que causa pneumonia. A doença é causada por micro-organismos, como vírus, bactérias ou fungos,
ou devido à inalação de produtos tóxicos. A contaminação pode ocorrer pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue ou mudanças bruscas de temperatura, o que justifica o fato de, no inverno, os casos serem maiores. Essas mudanças comprometem a atuação dos pelos do nariz, responsáveis por filtrar o ar que é aspirado. Logo, a pessoa fica mais suscetível à ação dos agentes externos, especialmente se o seu sistema imunológico estiver enfraquecido. É possível determinar causas específicas conforme o tipo de micro-organismo causador e ambiente ao qual a pessoa se expôs. A pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, por exemplo, costuma ocorrer depois de uma gripe ou resfriado ou devido à inalação do agente no ar. Já aquela adquirida no hospital, geralmente as bactérias são presentes no próprio ar ou nas máquinas de respiração. Neste caso, a pneumonia adquirida pode ter caráter mais sério, pois as bactérias podem ser mais resistentes aos antibióticos, sem falar que as pessoas que a contraem já estão com algum tipo de doença. Ouça quais fatores de risco para desenvolver pneumonia. Gripes e resfriados não curados. Mudanças bruscas de temperatura. Baixa imunidade. Uso constante de ar-condicionado, especialmente sem a devida limpeza do filtro. Tabagismo, uma vez que o cigarro provoca uma reação inflamatória que facilita a ação de agentes infecciosos. Excesso de álcool, pois ele interfere no sistema imunológico e na capacidade que o aparelho respiratório tem de se defender. Além disso, a idade pode ser considerado um fator de risco importante. Crianças e pessoas acima de 50 anos são mais propensas a contrair a doença, tendo em vista que em ambas as situações o sistema imunológico é mais debilitado. Estima-se que 50 todas as internações hospitalares por pneumonia no país ocorrem nessa faixa etária. Segundo a Unicef, a doença levou a óbito 800 mil crianças apenas em 2019, o que equivale a uma a cada 39 segundos. E mais, estimativas mostram que, sem o cuidado necessário, poderão ocorrer mais 6,3 milhões de óbitos em menores de 5 anos entre 2020 e 2030. A única forma de evitar isso é conhecer os sintomas da pneumonia para, assim, promover o diagnóstico preciso e iniciar a terapia adequada o mais rápido possível. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça quais os sintomas de pneumonia mais comuns. Tosse seca ou com secreção. Febre alta, acima de 37,5 graus Celsius. Calafrios ou sudorese intensa, especialmente à noite. Falta de ar ou dor no peito durante a respiração. Mal-estar generalizado. Apesar de serem os mais característicos, os sintomas de pneumonia infantil em idosos podem variar um pouco. Sintomas de pneumonia em bebê e crianças. No caso da pneumonia bacteriana, eles podem apresentar respiração acelerada e ruidosa, dor abdominal, perda de apetite e recusa alimentar sem causa aparente. Os sintomas podem ocorrer de forma isolada, ou seja, apenas febre, tosse ou a ocorrência de respiração acelerada. Quando a pneumonia é viral, surgida geralmente após uma gripe comum, podem ocorrer outros sintomas como dor de garganta e ou ouvido, dor de cabeça, coriza, dores no corpo, espirro. Neste caso, o quadro costuma se resolver sozinho entre 3 e 5 dias. Sintomas de pneumonia em idoso. Idosos saudáveis não possuem sintomas distintos aos que já falei, entretanto, no caso de terem outro problema de saúde associado, eles podem variar um pouco. É comum a ocorrência de alguns sintomas comportamentais, como perda de memória, desorientação, confusão mental. Por serem sinais que dificilmente são vinculados a problemas pulmonares, acabam atrasando o diagnóstico da doença. Saiba como é feito o diagnóstico da pneumonia. O primeiro passo para a realização do diagnóstico é procurar um pneumologista, o especialista em pulmão. Em consultório, ele fará algumas perguntas sobre o histórico do paciente, incluindo a ocorrência anterior de outras doenças relacionadas ao trato respiratório. Nesta etapa é realizado o chamado exame clínico, que consiste em ouvir o pulmão com um estetoscópio, para verificar se há algum ruído que sugira a incidência de pneumonia.
Caso haja suspeita da doença, podem ser solicitados alguns exames complementares, que não apenas irão confirmar ou não a ocorrência de pneumonia, mas mostrar o seu agente causador. Os exames mais comuns são: a qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Raio-X de tórax. Permite diagnosticar a pneumonia e determinar o local e a extensão da infecção. Através dele, porém, não é possível visualizar o tipo de micro-organismo causador da doença. Oximetria de pulso. Mede o nível de oxigênio presente no sangue. Como a pneumonia faz com que o pulmão não consiga movimentar oxigênio suficiente para a corrente sanguínea, esse indício pode demonstrar que algo está errado com o órgão. Espirometria. Mede a quantidade de ar que uma pessoa é capaz de inspirar ou expirar em cada respiração. Com isso, é capaz de avaliar se existe alguma anormalidade na ventilação pulmonar, o que pode sugerir a presença de alguma doença. Exame de sangue. São indicados para confirmar uma infecção e tentar determinar o micro-organismo que está causando. Porém, nem sempre é possível identificar com precisão o agente. Exame de escarro. É retirada uma amostra de fluido dos pulmões após uma tosse profunda para que seja analisado em laboratório, permitindo identificar a causa da pneumonia. Pacientes com 65 anos ou mais, que estejam em ambiente hospitalar ou então que apresentam condições de saúde graves podem ter que ser submetidos a outros exames, incluindo tomografia computadorizada, para obter uma imagem detalhada dos pulmões. Cultura de fluido pleural, para uma análise mais precisa do tipo de infecção. Saiba quais os tratamentos mais indicados para a pneumonia. O tratamento realizado depende do tipo de micro-organismo causador da doença. Nas pneumonias bacterianas, é preciso administrar antibiótico, como a amoxicilina e azitromicina. Quando a doença é causada por vírus, geralmente o tratamento inclui apenas antitérmicos e analgésicos, para minimizar os sintomas. Isso porque o vírus costuma ter um ciclo de cerca de 5 dias, sendo curando ao natural. Apenas em casos mais graves é que pode ser necessário recomendar antivirais. Já no tratamento de pneumonia por fungos, são utilizados medicamentos específicos para eliminá-los do organismo. É importante que, seja qual for o tratamento recomendado, ele seja seguido à risca, pois a doença pode evoluir para um quadro mais grave, desencadeando inclusive em morte. Responda à pergunta se é preciso ter cuidados após a pneumonia. Além de seguir o tratamento proposto pelo pneumologista, é preciso adotar outros cuidados para que a recuperação seja o mais breve possível. A principal indicação é o repouso, uma vez que o paciente se encontra com a imunidade baixa e é importante que o organismo se recomponha. Algumas pessoas costumam se sentir melhor em até uma semana, enquanto outras podem demorar um mês ou mais para retornar às suas atividades normais, devido à fadiga. É importante destacar que é possível prevenir a doença, o que é essencial especialmente para portadores de doenças crônicas e idosos. As recomendações são simples. Lavar as mãos. Evitar aglomerações e ambientes fechados. Não fumar. Realizar a vacina anual da gripe. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.